Já está gravando, Victor. Eu já habilitei, já está gravando. Quando eu ligo a câmera, né, a minha câmera, já começa a gravar a aula. Alguém pode testar o microfone para ver se está funcionando? Habilitado para todo mundo. Bom dia, Yuri, Cauê, Gustavo. Alguém pode testar, por favor, para ver se está tudo certo? Isso, é só recarregar aqui do ladinho. Todo mundo está com o microfone habilitado. Miguel, você pode testar para mim, por favor? Alguém pode testar? Miguel, Cauê, Yuri. Está todo mundo com o microfone habilitado. Victor, o teu tá assim, Victor. Deve ser algum problema no seu internet. Prof, tá me ouvindo? Bom dia. Quem tá falando? Yuri. Oi, viu? O Yuri conseguiu funcionar, gente. Oi, prof. Problema... É o Miguel. Tudo bem, Miguel? Ó, Miguel também, gente. Victor falando que não tá, mas eu acho que deve ser algum problema no dele. Oi, prof. Oi. Victor conseguiu? O meu voltou também. Hã? O meu voltou. Viu? Então, eu acho que é algum problema na conexão, porque o dos outros entrou normal. Então, tá todo mundo com o microfone habilitado. Quando vocês quiserem participar, vocês podem participar. Só escreve para mim no chat para eu poder né, para poder organizar, ficar um pouco mais fácil, tá? Então, a gente vai fazer a correção das atividades da semana passada, que são as aulas 10, 11 e 12. Mas lembrem-se que na semana passada a gente não conseguiu terminar de corrigir as atividades da semana anterior. Então, todo mundo lá na página 368 da apostila de vocês, que falava um pouquinho em relação à democracia ateniense, tá? Então, página 368, número 13. Todo mundo com a apostila? Todo mundo já conseguiu abrir? Beleza? Então, vamos lá. Bruno também. Todo mundo já se localizou? Sim. Então, vamos lá. Número 13. Realize uma pesquisa sobre o funcionamento da cidadania brasileira e compare com o funcionamento da cidadania ateniense. Então, a gente viu que a democracia em Atenas, ela é diferente da nossa democracia. Então, aqui essa questão vai trazer alguns exemplos para a gente pensar. Então, lá na letra A, quem tem direito ao voto lá em Atenas? Quem que pode votar na ateniense? Quem que é considerado, né, cidadão em Atenas? Todo mundo é considerado cidadão? Não. Quem pode votar lá, Gustavo? Quem que tem direito ao voto? Homens maiores de 18 anos e filhos de pais atenienses, tá? Então, se eu for homem em Atenas e meu pai e minha mãe forem estrangeiros, eu já não posso, né, participar das decisões, tá? Então, coloca lá, homens com mais de 18 anos, filhos de pais e mães atenienses, tá? Tranquilo? Sussa? Tudo bem? Alguma dúvida em relação a essa primeira? Então, vamos lá para a segunda. Brasileira. Quem tem direito ao voto no Brasil? Quem que pode votar no Brasil? Todos a partir dos 16 anos e
né, a partir dos 16 anos é facultativo. O que significa facultativo? Sim, a partir dos 16 já pode votar, mas não é obrigatório. Ele só se torna obrigatório a partir dos 18, tá, Gustavo? Então, maiores de 18 anos é obrigatório votar, mas a partir dos 16 anos já pode fazer título de eleitor. E para maiores de 70, né? Então, os idosos também não são obrigados a votar. Tá? Então, a partir dos 70 não é obrigado. Tranquilo? Alguma dúvida em relação a essa? Suce? Sim. Então, vamos lá. Na letra B, tipo de democracia. Como que é a democracia ateniense? Tá liberado o áudio, gente. Vocês podem abrir, tá? Só falar, porque essa é um pouquinho mais complexa. Oi, prof. Pode falar. Eu coloquei assim: todos os cidadãos atenienses participavam diretamente das questões políticas da polis. Exatamente. Então, a democracia ateniense, ela era direta, tá? Sabe o que significa democracia direta? Sim. Todos os cidadãos participavam das decisões. Então, eles ficavam reunidos lá, né, lá na próximo Acrópole, e eles participavam das decisões. Lembre-se né, que lá em Atenas nós temos dois espaços que são de tomada de decisão. Então, na Eclésia, todos podiam participar, podiam votar, né, as leis, e na Bulé, 500 pessoas escolhidas por sorteio, né, criavam as leis, tá? Não, agora a gente já está falando da democracia. Na democracia, aquela diferença entre as classes, elas foram diluídas. Lembrem-se que, na democracia, todos podiam participar. Se fossem homens com mais de 18 anos, filhos de pais atenienses. Então, Victor, lá na democracia ateniense, quando a gente já tem a democracia organizada pelo Clístenes, nós não precisamos mais ser, né, não tem a ver com o nascimento, no caso dos eupátridas, e também não tem a ver com, né, com a renda, tá? Então, lá na democracia ateniense, não faz mal se você não tem dinheiro e se você não é, né, eupátrida. Tranquilo? Isso, só estou retomando, Gabi. Tranquilo, gente? Então, na democracia ateniense, a eleição é feita de forma direta. Então, os cidadãos escolhiam diretamente, tá? Dúvidas? Então, beleza. Na brasileira, como que é a brasileira? Prof. Pode falar. Tá. Eu coloquei assim: o Brasil tem sido governado por três poderes: o legislativo, o judiciário e o executivo. Tá certo, mas vamos completar isso aí para colocar aqui no Brasil como que a gente participa da democracia. Com eleição. Então, a gente E os presidentes ficam de 4 em 4 anos. Isso. Exatamente. Então, os cidadãos escolhem seus representantes, né? Porque, no caso, o presidente, o prefeito, o vereador, ele é representante do povo, tá? Por isso que o voto é importante. Então, quais são os representantes? O Miguel está correto lá. Então, presidente, governador, prefeito, vereadores, vou colocar em ordem aqui, senadores, deputados, prefeitos e vereadores. Coloquei a resposta no chat para quem tiver alguma dúvida. Tranquilo? Alguma dúvida, gente, em relação ao número 13 da 368? Podemos passar para a próxima?
Então, vamos lá. Lá na página 371, página 371, a gente vai falar um pouquinho da organização espartana. Então, página 371. Na página 371, a gente vai ter um pouquinho para retomar a questão de Esparta. O que eu quero que vocês lembrem, tá? Que lá na Grécia Antiga, né, as características de Esparta são bem diferentes das características de Atenas, tá? Existem outras cidades-estado. Existe Corinto, existe Tebas, tá? Mas Esparta e Atenas vão ser rivais e vão ficar disputando, né, os interesses da dominação. Eles vão, né, o tempo todo estarem rivalizando, tá? Então, a número 14 da 371. Leia com atenção o texto a seguir do poeta Tirteu e responda as perguntas. Então, vai falar sobre a questão do combate, né, em Esparta. Qual que é a principal atividade espartana? Do que os espartanos sobrevivem? Então, quando a gente pensa em Esparta, uma das características, né, que são mais destacadas é a atividade Qual que é a principal atividade que os espartanos se dedicam? Quando a gente lembra de Esparta, o que vem na nossa cabeça? Guerra, militarismo, exatamente. Então, os espartanos têm uma característica militar muito forte. Então, a guerra é a principal atividade dos espartanos, tá? A economia de Esparta é a agricultura, porque lá na Península do Peloponeso tem bastante, né, tem bastante terra para agricultura. Mas a principal atividade que os espartanos realizam é o militarismo. Tanto que, para os espartanos, né, você voltar, né, da guerra, se você perder a guerra, né, as pessoas falavam lá que não precisava nem voltar. Então, ou você voltava com o seu escudo, né, eles tinham essa frase, ou voltava com o escudo, ou voltava sobre o escudo, né? Então, quando os guerreiros morriam, eles voltavam em cima do escudo. Então, você morrer na guerra era uma coisa muito importante. Então, ali, segundo o texto, qual era considerado a maior virtude de um cidadão espartano? Qual que era a principal, né, a principal qualidade, né, valorizada pelos espartanos? Prof, eu posso falar, mas não sei se está certo. Pode falar. Eu coloquei assim, era morrer valente, sabendo que fez o seu melhor. Exatamente. Então, essa questão ali, né, de lutar, de vencer. Então, o Cauê destacou lá a questão né, de vencer a guerra. Então, lutar pela cidade, né, defender a cidade de Esparta, mesmo que custasse sua própria vida. Por isso, essa questão de que ou você voltava com o seu escudo, ou você voltava sobre ele. Então, a questão de você pode morrer em guerra, mas você morreu lutando. Né? Então, você não fugiu do combate. Então, a morte no combate era bastante valorizada, porque significava que você estava dando a vida, né, por Esparta. Então, dar a vida, né, por Esparta. Lutar. Tá certo, tá, Miguel? E Cauê também correto. Exatamente, morrer sabendo que era para proteger a sua terra, no caso a cidade. Né? Então, a questão do militarismo era muito importante para os espartanos, tá? Tanto que vocês viram que desde os 7 anos as crianças têm educação militar, tá? Então, essa educação militar, ela é muito forte para os espartanos. Beleza? Tranquilo? Agora, página 372. Alguma dúvida?
Deixei ali a resposta no chat para quem não conseguiu fazer tão completa. Sempre façam as respostas bem completas, porque ajuda a estudar. Esse conteúdo é o conteúdo do simulado 2. Vocês viram que vai ter lá em 5 de setembro, se eu não me engano, é o simulado 2. E esse conteúdo é o conteúdo do simulado, tá? Beleza? Então, vamos lá. A número 15. Sobre a política e a sociedade espartana. Então, vamos lá na 372. Faça o que se pede. Letra A. Qual é a origem dos ilotas? Por que sua presença foi tão importante para a organização militar da sociedade espartana? Qual que é a origem dos ilotas? Oi, prof. Então, eu pesquisei essa. Eu coloquei assim, os ilotas eram servos da Grécia, eram propriedades do Estado. Correto. Então, os ilotas, deixa eu só aqui, ó. Os ilotas, eles foram um povo dominado pelos espartanos, né? Então, os ilotas foram dominados pelos espartanos. Eles eram descendentes de um povo chamado messênios. Então, uma coisa que eu achei estranho na apostila, eles colocam que os ilotas são escravos, e os ilotas não são escravos, eles são propriedade do Estado, eles são servos, tá? São propriedade do Estado. Por que eles foram importantes para o desenvolvimento de Esparta? Qual que é a principal atividade realizada pelos ilotas lá em Esparta? Ô, prof, esse eu meio que eu vou ler ele, porque eu não entendi a segunda pergunta. Mas eu também não achei. Então, o que é importante em relação aos ilotas? O que os espartanos faziam? Qual que era a principal atividade mesmo dos espartanos? Era a guerra. Então, quem que trabalhava lá em Esparta? Os ilotas? Os ilotas. Então, os ilotas desenvolviam agricultura, né? Então, enquanto os espartanos estavam lá, né, se dedicando às técnicas militares, aprendendo a guerrear, lembrando que os espartanos passavam muito tempo fora de Esparta também, porque eles iam para outras guerras, né? Eles o tempo todo estavam se enfrentando. Então, enquanto os espartanos estavam fora, quem mantia, né, a economia, sustentava os espartanos eram os ilotas, tá? Então, os ilotas desenvolviam a agricultura, ou seja, mantinham, né, a economia e, além disso, quando eles entrassem, se os espartanos entrassem em guerra e fosse necessário, os ilotas também iam para a guerra, né? Não era muito comum, mas caso fosse necessário, eles iam para a guerra, tá? Como eles eram a maioria da população, eles eram importantes por isso. Porque se os ilotas não estivessem lá trabalhando, os espartanos não iam ter como se dedicar para a guerra. Tranquilo? Vai cair esse capítulo. Capítulo 8. Deixa eu confirmar se é o 8 mesmo. Ou é o 7. Agora já tô. Perdão, capítulo 7. Capítulo 7 e capítulo 8, no simulado. Vocês viram que essa semana vocês receberam conteúdo do capítulo 8. Tranquilo? Letra A, gente? Sim? Alguma dúvida? Eu esqueci de perguntar uma coisa. Pode falar, Victor. É do trabalho. Diga. O trabalho tem que fazer em almaço ou é no caderno?
Então, eu coloquei lá as orientações, gente. Vocês têm que ler com bastante carinho as orientações. Tá lá que é para fazer em folha Chamex. Mas na semana passada, teve algumas pessoas que me perguntaram se podia fazer no caderno. Então, se for fazer no caderno, pode ser no caderno de desenho. Então, muitos de vocês, às vezes, não têm folha Chamex em casa. Então, prof, eu tenho um caderno de desenho que eu não estou usando. Então, pode fazer. Por quê? Eu quero que vocês desenhem e escrevam do lado. Então, pode ser num caderno de desenho também. Ô, Tá bom? prof, como você colocou lá que era para desenhar, eu desenhei, meu Deus. Eu não. O Miguel, eu recebi. O Giovanni está perguntando se eu recebi. Se vocês mandaram certinho pro meu. Vocês mandaram pro meu e-mail. Giovanni mandou pro meu e-mail. Respondeu ontem o meu, né, prof? Isso. Teve gente que eu respondi ontem que eu recebi. É porque eu já tinha feito, mas eu fiz no meu caderno de história. E eu esqueci de desenhar também. Então, ó, viu? Daí não tá completo, né? Eu não sabia que era para desenhar. Tava lá. Tava escrito. Gente, uma das coisas que eu quero que vocês façam. Tem lá na Iônica, eu coloquei na aba, tá bem no começo da aba. Quando vocês abrem lá o material da disciplina, no planejador, vocês vão lá, né? Em Grécia Antiga. Ou, na verdade, tá como Antigo Mundo Grego. Lá no Antigo Mundo Grego, tá trabalho terceiro bimestre, certo? Lá no trabalho terceiro bimestre, tá tudo que eu pedi. E eu passei esse trabalho na aula para vocês, faz uns 15 dias. 15 dias atrás. Coloquei lá, passo a passo, gente. Não era difícil, não. Era um trabalho bem tranquilo. Então, tava lá. Rian, eu recebi. O Giovanni, eu não conseguia, não vi ainda. Se você mandou no meu e-mail pessoal, não chegou. Vocês mandaram no e-mail do colégio? Deixa eu ver aqui. Então, olhem lá as orientações. Como que tá nas orientações do trabalho. Por isso que vocês têm que prestar atenção. Olha lá. Escolha um deus ou uma deusa da mitologia e pesquise. Aí tá lá. Em folha de papel Chamex, registre. Segundo, escreva uma história sobre esse deus ou deusa nos dias atuais. Como ele seria? Quais superpoderes ele teria? Aí, terceiro passo, faça um desenho. Quarto passo, peça ajuda para um adulto e envie a fotografia para o meu e-mail. Aí, no meu e-mail, dizia lá para vocês colocarem a turma, o nome de vocês, porque eu não tenho bola de cristal, então tem gente que não manda, né, não especifica. Então, eu tenho outras turmas, tinha que colocar lá, trabalho de história, né, o nome e a turma, tá? A Laura mandou, deixa eu ver aqui quem mais que eu recebi. Teve gente que... Deixa eu abrir no e-mail do colégio. Para confirmar. Você mandou no que estava? Eu respondi para algumas pessoas para quem me mandou. O Miguel recebeu lá, né, Miguel? O e-mail falando que eu tinha recebido. Prof. Só um pouquinho. Giovanni, a Gabi Zen mandou, eu respondi. Tanto que quem me mandou ontem de manhã, eu respondi. O Yuri mandou. Mais. Tá com interferência. Rian, eu respondi falando que chegou. Quem mais? A Gabi Chaves também. Giovanni eu não recebi, se eu não me engano. Espera aí. Giovanni recebi e eu respondi. Gente, vocês têm que abrir o e-mail. Alguém está com o microfone dando interferência, microfonia. Acho que é o Victor. Prof, é que eu Oi? quero falar uma coisa. Pode falar. Eu fiz a minha história já, deu uma página de texto. Aí,
Mas aí eu basicamente só fiz uma história que poderia acontecer na mitologia grega que eu inventei. Mas pode ser, porque eu queria que vocês usassem a criatividade. Gente, aproveitando que o trabalho é até amanhã, deixa eu só abrir aqui, se eu consigo abrir. Eu tinha passado o trabalho de vocês na aula da semana retrasada. Achei. Só vou confirmar o trabalho, por isso que tem que ler com bastante cuidado, tá? Então, vamos lá. Proposta de trabalho. Tem que ler, gente. Às vezes tem preguiça de ler, não pode ter preguiça. Ó, eu passei lá na aula de vocês. Então, olha lá o trabalho, como é que ficou. Então, escolham Deus ou uma deusa grega. Pesquise sobre. Em folha de papel Chamex, ou para quem não tem Chamex, usar o caderno de desenho, vai escrever a história. Como que seria? Faz um desenho. Critérios, daí tem que pedir para o adulto mandar para o meu e-mail, né, o nome, com o nome, série e tudo. É trabalho de história, né, aluno tal, aluno tal. Critério de avaliação. Está me ouvindo? Eu vou dar um atualizar, tá bom? Vou trocar meu microfone, tá? Ei, se alguém tiver com o mic ligado, desliga, porque tá atrapalhando muito. Desligue o microfone de quem não está usando agora. Obrigada, Miguel. Deixa eu dar um reconnect para ver se dá uma resolvida. Todo mundo está me ouvindo? Sim? Então, vamos lá. Às vezes é um problema da própria plataforma, gente. Não é culpa dos colegas, tá? Então, deixa eu só projetar de novo lá o trabalho. Então, estava bem claro para vocês, tá? Tava lá bem facinho, um trabalho bem tranquilo. Então, era para mandar para o meu e-mail pessoal, leticialeal.historia@gmail.com. Para quem mandou até ontem de manhã, eu respondi. Eu vi que tem gente que me mandou hoje e eu não consegui, hoje não, ontem, né? Que eu não consegui responder, tá? Então, assim que eu abrir e salvar, eu vou responder. Então, a Laura mandou, que eu não respondi ainda. Cadê? Deixa eu ver lá no outro e-mail. Tem gente que mandou no e-mail do colégio. Aí eu tô tá demorando um pouco mais para eu entrar. Deixa eu ver aqui. Ó, o Gabriel do sexto, Bruno Gabriel do sexto B mandou no outro e-mail. Não leu a orientação, porque eu pedi para mandar no meu e-mail pessoal. Então teve gente que não leu as orientações. Ok? Vocês têm até amanhã para enviar. Alguma dúvida em relação a isso? Por isso que vocês têm que ler, não pode fazer as coisas com pressa, gente. Faz 15 dias que eu mandei esse trabalho, mais de 15 dias. Teve bastante tempo para fazer, então vocês têm que se organizar e ler com bastante paciência, tá? Tava bem tranquilo, não era um trabalho difícil, pelo contrário. Tranquilo? Então, vamos voltar para a correção. A gente parou lá na página 372. Todo mundo na página 372. Não vou falar mais do trabalho, tá? Já tirei dúvida do trabalho. Agora a gente tem que terminar de corrigir. Letra B da 372. Deixa eu ver se todo mundo está com o microfone aberto. E quando eu não estou usando o microfone, daí fecha o microfone, tá bom? Então, na letra B, quais eram as instituições políticas fundamentais de Esparta? O Miguel que falou que não conseguiu responder essa. Gente, não, prof, eu falei que não, prof, essa eu consegui. Era aquela por causa da presença foi importante, mas agora eu consegui. Não, conseguiu? Essa eu consegui fazer. Uhum.
Ah, então tá bom, porque essa também estava nos slides. Eu mandei os slides para vocês. Ah, essa pergunta eu achei fácil até. Então vamos lá. Quais eram as instituições políticas de Esparta? Posso falar, prof? Yuri, o que são instituições? São organizações. Como que os espartanos se organizavam? Tá? Nós vimos que existem estrutura de poder em Atenas e em Esparta. Lá em Atenas, nós tínhamos a Eclésia e a Bulé. Em Esparta, nós temos a Ápela, o Eforato e a Gerúsia. E também temos 2 reis, que é a diarquia. Tá? Então, como que é a estrutura de governo? Como que os espartanos governam a cidade? Tá? Deixa eu só abrir aqui no slide para ficar mais claro para vocês. Então, essa é a estrutura política de Esparta. Então, nós temos lá o Eforato. Só deixa eu voltar lá que eu passei. O que é o Eforato? Então, o Eforato era um órgão de fiscalização dos espartanos, tá? Então, 5 espartanos participavam do Eforato. Eles fiscalizavam as decisões, tá? Então, quais são os órgãos lá? Então, primeiro, né, vamos colocar o Eforato. 5 cidadãos. Quem que era considerado cidadão em Esparta? Somente os espartanos, né? Então, apenas os homens com mais de 30 anos que participavam do Eforato. Então, eles escolhiam 5 espartanos para participar do Eforato. E a Gerúsia. O que é a Gerúsia? É a Assembleia dos Anciãos. O que é ancião? Prof, eu posso falar minha resposta? Quem são os anciãos? Os anciãos são aqueles que mais de 60 anos que saíram da guerra vitoriosos e que não morreram. Exatamente. Pensem lá, numa sociedade militar em que todo mundo vai para a guerra. Você chegar aos 60 anos, sobreviver, né, a toda essa prática militar, significava que você era respeitado. Era um cargo vitalício. O que a Gerúsia fazia? Gerúsia elaborava as leis e a Gerúsia que decidia se Esparta ia entrar em guerra. Tranquilo? Então, quais eram as instituições fundamentais da política espartana? Então, a Gerúsia e o Eforato, beleza? 30 membros vitalícios, tá? Na minha resposta, eu coloquei que a diarquia e a Gerúsia. Na verdade, essa questão ela é um pouco complicada, porque eu acho que ela deveria colocar todos os órgãos. Mas os principais são o Eforato, tá? E a Gerúsia, para essa questão, tá? Mas quais são os órgãos que administram Esparta? Então, nós temos lá o Eforato, a Ápela, a Gerúsia e a diarquia, que eram os reis em Esparta. Eles não têm uma função muito clara, né? Então, eles acabam exercendo essas funções militares, religiosas, né? Então, eles não têm uma função muito clara. Tranquilo, gente? Então, Gerúsia, composta por 30 membros, né, que eram os anciãos, os espartanos mais antigos, com mais de 60 anos. Eles, né, criavam as leis e decidiam se Esparta entrar em guerra e também julgavam os crimes. E o Eforato, que colocava em prática as decisões, né, fiscalizava as decisões da Gerúsia. Dúvidas?
Tranquilo? Tranquilo já? Sossegado? Alguma dúvida? Tranquilo. Então, letra C. Por que podemos afirmar que Esparta tinha um governo oligárquico? O que é oligarquia? Miguel, já deixo você ler. Quero ver se mais alguém quer participar, tá bom? Eu sei que você sempre participa, mas eu quero dar oportunidade para as outras pessoas também participarem, pode ser? Alguém quer ler? Ou digitar, né? Cauê não tem áudio. Gustavo não quer. Cauê quer falar um pouquinho? O que significa oligarquia? Nós estamos na mesma página, Yuri, 372. Só que na letra C. Alguém quer responder? Bruno, Saulo, Giovanni, Natália, Gabi Chaves, Gabi Zen, Rian, Murilo. Então, vamos lá, Miguel. Então, professor, Por favor. eu coloquei assim. Porque apenas os espartanos podiam exercer poder político. Portanto, havia uma oligarquia. Exatamente. Então, a divisão do poder. Os espartanos eram poucos. Então, oligarquia significa governo de poucos, tá? Poucos que detêm os direitos políticos, que possuem terras. Lembrem-se que os espartanos são os proprietários das terras onde os ilotas trabalham, tá? Então, oligarquia significa governo de poucos. Poucos que possuem direitos políticos e a posse da terra. Ok? Tranquilo? Então, quem tem a posse da terra são os espartanos. Exatamente. Quem são os membros mais importantes? Tá certo, Gabi? Quem que são os membros que têm direitos políticos, que governam Esparta? Os esparciatas ou espartanos. Aparece das duas formas. Tá bom? Tranquilo? Susse? Podemos ir adiante? Então, agora a gente vai... Deixa eu só ver aqui. 376. Vai falar das guerras médicas, tá? Então, nós vimos que os gregos se envolveram em vários conflitos, mas existem dois conflitos que são bastante importantes. Quais são esses conflitos? As guerras médicas e a guerra do Peloponeso. Então, as duas guerras, elas estão relacionadas. Para eu entender a guerra do Peloponeso, preciso entender as guerras médicas, tá? Então, na número 16. O que significa guerras médicas? Por que médicas? Eu coloquei essa da aula das guerras médicas, vocês viram que eu coloquei para vocês assistirem um videozinho que falava sobre as estratégias militares dos gregos, tá? Então, lá nas estratégias militares, vocês viram o exército hóplita, né? A formação que eles faziam. Era legal naquelas muralhinhas, né? Daí quando um, era acertado, os outros iam e protegiam. Era muito legal.
O exército ópita e a questão das falanges, né? Como que eles atacavam? Eles atacavam todos juntos, né? Então, lá na número 16. Por volta do século 6 a.C., tanto a civilização grega quanto a civilização persa estavam em expansão. Então, os persas vão dominar a Ásia Menor, vão chegar nas colônias lá na região da Ásia. Lembrem-se que os gregos têm colônias lá na Ásia Menor, onde era a Anatólia, e eles querem se expandir lá pelo Mar Egeu, tá? Então, os conflitos começam aí, entre os persas e os gregos. Então, nas guerras médicas, os gregos vão enfrentar os persas, tá? Explique quais foram as consequências desse conflito para a cidade-estado grega. Teve consequência? Ah, sim. Sabe por que a gente sabe dessas guerras? Porque os historiadores escreveram sobre elas. Eu não sei se vocês já conseguiram abrir o material dessa semana sobre cultura grega. Então, nós temos historiadores na Grécia. Então, tem um historiador que é muito importante sobre as guerras, que é o Tucídides, tá? O Tucídides vai falar um pouquinho sobre as guerras. Porque os gregos, lembrem-se que os gregos têm uma autoestima, né, gigante. Então, eles querem salvar, né, registrar a sua história, porque eles têm medo que as pessoas esquecessem deles, né? Então, eles não queriam ser esquecidos. Então, como eles não queriam ser esquecidos, eles vão escrever, registrar a história, tá? Então, o Tucídides era um historiador grego. Nós temos 2 historiadores gregos que são importantes. Um deles é o Heródoto e depois o Tucídides, tá? Então, os gregos, eles gostavam de escrever também. Então, quais foram as consequências das guerras médicas para as cidades-estado? Teve consequência? Pode sim, Miguel. Qual foi a consequência? Eu coloquei o enfraquecimento do Império Persa e a ascensão de Atenas à categoria de principais centros políticos e econômicos da Grécia. Exatamente. Então, após as guerras médicas, tá? As cidades-estado conseguem expulsar os persas, tá? Inicialmente, os persas venceram, mas depois eles conseguem expulsar os persas, tá? Nessa expulsão dos persas, o que vai acontecer? As cidades ficam parcialmente destruídas. E Atenas vai organizar uma frota naval muito importante. Lembrem-se que Atenas, ela tem acesso ao mar. Então, essa organização marítima de Atenas vai fazer com que Atenas se torne uma potência. É o que a gente chama de imperialismo ateniense. Pedi para vocês pesquisarem na semana anterior o que era imperialismo. Então, o que é imperialismo? É o momento em que Atenas vai começar a ser uma liderança, tá? Então, após as guerras médicas, Atenas organiza a Liga de Delos, tá? Tranquilo? Alguma dúvida, gente? Então, Esparta tem o maior exército, né? Eles conseguem vencer através desse sistema da organização do exército ópita, né? Das falanges. Vocês viram que os exércitos gregos eram bastante eficientes, tá? E os persas, eles, né, eles são expulsos, né? Ali das cidades-estado grega. Porém, a partir das guerras médicas, Atenas vai se tornar uma potência marítima, vai investir mais em comércio e vai se tornar uma liderança. Deixa eu escrever. Então, beleza. A partir... Deixa eu escrever, Natália, só um pouquinho. Os persas foram derrotados, mas isso fez com que algumas cidades gregas ficassem destruídas. Atenas organiza a Liga de Delos para a reconstrução das cidades.
Eu estou escrevendo no chat, tá bom? Então, os persas foram derrotados, mas isso fez com que algumas cidades ficassem destruídas, inclusive Atenas, porque tinha acesso ao mar. E depois, né, das guerras médicas, Atenas vai formar a Liga de Delos para reconstruir essas cidades. Aí, Atenas vai se modernizar, vai se tornar uma liderança, e isso desagrada os espartanos, tá? Sucê. Então, fica ali no chat para vocês, tá bom? A minha vizinha também fica escutando música, só que essa hora ela tá dormindo. Mas lá pelas 10 horas ela começa a escutar música também. Tranquilo? Isso ela vai usar para proteção e para modernizar. Então, Atenas vai ficar mais moderna, vai ficar bonita, vai investir nas frotas de navios, vai investir no comércio marítimo e vai se tornar uma potência, né? Vai começar a se destacar. E daí os espartanos vão ficar muito bravos com essa ascensão de Atenas. Ok? Tranquilo, gente? Ainda vai faltar mais uma questão. 380. Deixa eu só ver. Número 7 da 380. Eu vou corrigir essa, vai ficar a Liga do Peloponeso. Eu acho que eu vou fazer um vídeo corrigindo a Liga do Peloponeso e daí eu posto para vocês. Acho que fica mais fácil, para a gente não perder tanto tempo, tá bom? Então, número 7, da página 380. Alguma dúvida, gente, até aqui? Não? Então, por que se pode afirmar que a política externa de Atenas durante o governo de Péricles tenha se caracterizado pelo imperialismo? Por que nós temos o imperialismo ateniense depois das guerras médicas? Miguel quer responder? Então, vamos lá. Por que Atenas vai utilizar a Liga de Delos para dominar outras cidades-estado, além de investir na sua organização naval e no comércio marítimo. Tá? Então, Atenas vai usar a Liga de Delos em benefício próprio, tá? Atenas vai se tornar uma potência marítima, vai começar a se destacar em relação às demais cidades-estado e vai se modernizar, vai começar a ganhar mais dinheiro, vai explorar essa questão do comércio marítimo, tá? Por isso que esse momento se chama imperialismo ateniense, tá? Tranquilo? Então, por isso que a gente estuda guerras médicas como a Guerra do Peloponeso. Então, quais são as consequências das guerras médicas? Imperialismo ateniense, né? Essa questão da ascensão de Atenas formando a Liga de Delos. Esparta vai ficar de braço cruzado? Não. Esparta vai organizar o seu próprio grupo, né? Então, eu falo que a Liga do Peloponeso é Atenas versus Esparta. Então, Esparta vai organizar a Liga do Peloponeso e Atenas a Liga de Delos.
Tá correto também. Péricles utiliza a Confederação de Delos, né, ou a Liga de Delos, que eu prefiro usar Liga, porque daí fica igual a Peloponeso. Confederação e Liga são as mesmas coisas. É a união dessas cidades-estado sob liderança de Atenas, tá? Tranquilo? Gente, então eu vou deixar a página 377 para corrigir depois, tá? Tranquilo? Tô torcendo para Deus. Então vamos deixar, eu vou ter que deixar essa para semana que vem para corrigir, tá bom? Bom dia para vocês. Qualquer dúvida me deixem lá no chat, tá? Para quem não mandou o trabalho, tem que mandar até amanhã. Tchau, prof. Bom dia, obrigada pela participação. Tchau, prof. Tchauzinho, bom dia. Obrigada. Qualquer dúvida, me escreve lá no mural, tá, Victor? Mas leia com bastante atenção as orientações. Tem alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Tranquilo, gente? Então, bom dia para vocês.